vocês. É um grande mistério, talvez, para alguns. Você sabe por que criança ama brincar com massinha? Você sabe por quê? Eu não faço a menor ideia. Talvez vocês pais que tenham mais convivência aí com seus filhos, e por meio da observação histórica, vocês possam ter uma resposta a essa questão misteriosa, enigmática. Para mim, é um grande mistério. Criança gosta de mexer, de brincar com massinha. E vejam, eu fui criança assim como você foi. É verdade que eu fui criança há muito mais tempo que a maioria daqui, mas ainda assim eu fui criança. E eu gostava de brincar com massinha. Mas eu tinha uma brincadeira muito específica, porque eu não pegava a massinha e ficava construindo seres ou objetos com aquela massa que eu tinha nas mãos. Não, eu não brincava assim. Porque a minha brincadeira predileta era com bonecos. Eu tinha alguns bonecos de super-herói, né, que eram bem diferentes dos bonecos de hoje. Né? Hoje você olha para o boneco, você praticamente tem a sensação de que ele está vivo, né, de tão perfeito que ele é. Naquela época, às vezes, um boneco do Homem-Aranha era amarelo. O meu era amarelo, todo amarelo. Né? Eu tinha um Batman que era cinza, um Super-Homem que era todo azul, não é? Dada a tecnologia da época. Mas assim, embora eles fossem de uma cor só, dava para ver direitinho, né? Era uma reprodução muito bem feita do super-herói. A única limitação se dava em função ali da cor, né? Mas dava para reconhecer, não, esse aqui é o Homem-Aranha, esse aqui é o Super-Homem, esse aqui é o Batman e etc. Então eu tinha vários bonecos de super-heróis e o que eu fazia? Eu pegava esses bonecos e pressionava a cabeça deles contra a massa. Essa era a minha brincadeira predileta, gente. E por que eu gostava muito de fazer isso? Porque eu achava incrível, eu achava extraordinário que quando eu tirava a cabeça daquele boneco da massa, o que estava na massa? A cara do boneco. Eu olhava, poxa, que legal isso, gente. A cara do boneco está na massa. O que brincadeira com massa e o que essa experiência que eu estou compartilhando com vocês tem a ver com a série que nós vamos iniciar? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o título desta série é Cruciforme. Família centrada na cruz. E qual é a ideia que eu quero propor a partir dessa ilustração que eu propus para você da massa? Eu quero propor a ideia de que nós, e particularmente nós aqui como família, sejamos como uma massa na qual Deus pega a cruz e pressiona contra ela, de forma que quando a cruz for retirada, o que nós vejamos na massa da família seja a cruz. A gente veja Jesus, a gente observe a graça dele, a obra dele, a manifestação dele, o caráter dele impresso na família. Antes, apenas uma massa disforme, mas agora, pressionada contra a cruz, aquela massa se torna cruciforme. Uma massa com o jeitão, com a cara, com a aparência daquele que foi pregado nela, Cristo Jesus. E eu quero propor, a partir desta reflexão que vamos fazer, uma frase que não é necessariamente um resumo ou a síntese da passagem em si,
mas é talvez um resumo de uma das aplicações que vamos apresentar para os irmãos nessa manhã, iniciando esta série que, como eu disse, é intitulada Família Cruciforme, Família Centrada na Cruz. E a proposta, e essa frase a qual me referi, é a seguinte: deixar a nossa família por amor a Cristo garante que ela ocupe em nós seu lugar devido. Vou repetir, preste bastante atenção. Deixar a nossa família por amor a Cristo garante que ela, a nossa família, ocupe em nós o lugar devido. Sabe aquela história? É morrer para viver? É esse paradoxo que essa frase propõe para nós aqui. Deixar para encontrar com ela, mas nós não encontraremos sem antes deixar. A que deixar eu me refiro? Nós veremos a partir aí do texto que se encontra em Marcos, capítulo 10, do verso 29 ao verso 31. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, aí nessa passagem. Marcos 10, 29 a 31. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 29 a 31. Oi, Johan, tudo bem? Finalmente vendo um homem bonito, né? Finalmente. Acharam aí, irmãos? Texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29 a 31, que é o texto no qual vamos refletir hoje, dando início, abrindo as portas dessa série intitulada Família Cruciforme. O texto diz assim: assim diz a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 29 a 31. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar mais uma vez. Te bendizemos, Senhor, porque acabamos de ler o texto da Tua Palavra. O Senhor fala por meio dela, e o Senhor conferiu a minha responsabilidade de expor esse texto aqui, texto curto, mas não menos relevante, não menos poderoso, porque ele é Tua Palavra. Então, a responsabilidade é muito grande, e Tu sabes das minhas tremendas limitações, e por isso eu peço que a atuação poderosa do Teu Espírito aconteça, de forma que essas limitações não limitem o entendimento dos meus irmãos e não prejudiquem a compreensão, a edificação, o crescimento na fé de todos os que estão presentes aqui. Então, Pai, confiado na manifestação do Teu poder, que eu me aventuro a expor esta passagem. E descanso em Ti, porque eu sei que o Senhor é poderoso suficientemente para impactar o nosso coração por meio da Tua Palavra. Nós sabemos, como diz Isaías capítulo 55, versículo 11, que a Tua Palavra não volta para Ti vazia, mas ela certamente fará o que o Senhor deseja e atingirá o propósito para o qual o Senhor a enviou. Muito obrigado, Pai. Então estou tranquilo. Vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer
confiando de que o Senhor fará aquilo que o Senhor prometeu que faria. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu sei, não é novidade nenhuma para mim, e com certeza não é nenhuma novidade para você, que todos nós temos uma escala de prioridades. Uma escala de prioridades relacional. Todos nós temos. É possível que você não a verbalize constantemente, é possível que você não a compartilhe com as pessoas que estão à sua volta, mas mesmo que você não comunique essa escala de prioridades, a maneira como você vive indica que é ela que você adota para a sua vida. Então, de um modo geral, e vejam o que eu estou dizendo aqui, de um modo geral, as pessoas adotam a seguinte escala de prioridade relacional para a sua vida. Essa escala, como eu disse, por vezes é uma escala apenas verbal. Ela não é necessariamente uma escala prática, funcional, uma escala de prioridade que nós de fato vivemos. Ela é normalmente uma escala de prioridade que nós dizemos, que nós proferimos, que nós verbalizamos, mas que nós não necessariamente a vivemos. E que escala é essa? Em primeiro lugar, quem está? Deus. Não é assim? Na nossa escala de prioridade, de relacionamentos, Deus ocupa o pódio, né? O lugar mais alto do pódio, que é o lugar supremo da nossa relação, dos nossos relacionamentos. Na sequência, quem vem? Quem vem? Família, não é? Não é assim que nós dizemos? Olha, depois de Deus, família. Depois da família, a igreja. Depois da igreja, trabalho. Depois do trabalho, lazer. Não é assim que normalmente as pessoas entendem a sua escala de prioridade? Não é assim que de um modo geral, ou melhor, não é esta que de um modo geral é a escala de prioridades pensando no nicho evangélico, no nicho dos cristãos? De um modo geral, é assim: Deus, família, igreja, trabalho, lazer. Mas é assim na prática? Fala a verdade. Por vezes, gente, a nossa escala prática, a nossa escala funcional, não é assim: Deus, família, igreja, trabalho, lazer. Não. Por vezes, a nossa escala é assim: lazer, trabalho, família, igreja, Deus. Na prática, funcionalmente, a nossa escala às vezes é assim. Mas vamos supor que, de um modo geral, ou pelo menos em alguns períodos, a nossa escala ela seja construída e a sua estrutura esteja bem delineada, como está aí na tela para vocês. Na nossa escala, Deus está em primeiro lugar, na sequência vem a família, na sequência vem a igreja e assim por diante. E nós costumamos afirmar com toda a força, com toda a firmeza, que de fato a família deve vir antes da igreja. A pergunta é: quem disse isso? Da onde você tirou essa ideia? Eu quero dizer para vocês, queridos, que em certo sentido, essa proposta tem o seu sentido, tem a sua razão. Contudo, isso precisa ser qualificado, gente. Por quê?
Porque nós veremos que a família da fé, ela é numérica e qualitativamente superior à família biológica. Ela é numérica e qualitativamente superior. É isso mesmo. Então, embora nós devamos cuidar das nossas famílias, e eu estou falando aqui família no sentido parental, embora nós de fato tenhamos que ter responsabilidades firmes em relação aos nossos, nós precisamos qualificar melhor essa escala de prioridade quando pensamos ou quando incluímos na nossa escala a família da fé. E nós vamos ver no texto de hoje essa proposta oferecida pelo Senhor Jesus. Agora, claro, eu devo afirmar isso logo de início, eu preciso fazer esse esclarecimento. O texto de Marcos 10, especialmente este, a partir do versículo 17, não está comprometido em falar a respeito de famílias. Não é essa a proposta, tá ok? Tá claro isso para vocês? Agora, embora este não seja o compromisso, embora este não seja o propósito primordial, primário dessa passagem, o fato é que este texto, ele fala de família. Ele faz menção à família. E aquilo que ele fala a respeito de família é verdade. E, portanto, se há uma verdade mencionada, declarada, registrada sobre família nesse texto, é claro que o Senhor Jesus, ao fazer menção a ela, está nos ensinando algo a respeito dela. E nós vamos chegar lá, mas não sem mencionar, não sem tratar daquilo com o que o texto está primariamente comprometido. Como é que nós podemos identificar o compromisso primário desse texto? Observando as perguntas cruciais que são feitas nele. Porque nós temos basicamente 3 perguntas cruciais nesta passagem. Perguntas que o Senhor Jesus vai responder. Então percebam, Marcos, ele selecionou este episódio. E ao selecionar, ele fez menção a questões que foram levantadas e que foram colocadas para o Senhor Jesus. E essas questões, as 3 questões levantadas e propostas para Jesus, têm relação com um mesmo tema, com um mesmo assunto, com um mesmo ponto da teologia cristã, que é a salvação. A primeira pergunta se encontra no versículo 17. Você conhece essa história, você conhece essa narrativa. Um jovem se aproxima do Senhor Jesus, como diz ali no versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Primeira questão, uma questão crucial. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, essa é uma pergunta fundamental. Essa é uma pergunta de suma importância. Ela não está comprometida com frivolidades, com questões corriqueiras, com questões secundárias. Não, essa é uma pergunta fundamental para a existência humana. Ela é uma daquelas questões que a pessoa, querendo ou não, falando ou não, a pessoa lida com ela, o ser humano lida com ela. E ela, da sua maneira, a responde. Como é que nós sabemos disso? A maneira como ela vive demonstra como ela entende, como ela responde a essa questão. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a primeira pergunta crucial. A segunda pergunta crucial é, mais à frente, neste caso, quem pode ser salvo?
Percebam que essa é uma segunda pergunta, e por ela estar posicionada alguns versículos à frente, indica que ela é uma reação à resposta e àquilo que o Senhor Jesus falou a partir da primeira pergunta. Então há uma relação entre elas. Então a primeira pergunta é: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus responde. A segunda pergunta crucial é: neste caso, quem pode ser salvo? Ainda que nós não tenhamos lido o trecho entre as duas perguntas, parece que essa segunda pergunta sugere ou indica ou nos faz concluir que Jesus falou alguma coisa que colocou em dúvida a possibilidade do homem por si se salvar. A pergunta, a segunda, sugere isso, não é verdade? Neste caso, quem pode ser salvo? E há uma terceira pergunta crucial. E eu sei, a sua tendência ao ver o texto aparecendo aí na tela é dizer: mas Abner, isso não é uma pergunta, é uma afirmação. E é verdade, é verdade. É uma afirmação, a afirmação que foi feita por Pedro. Versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Não é uma pergunta, mas essa afirmação está carregada de uma interrogação, como nós veremos daqui a pouco. São 3 questões cruciais, e para cada uma delas Jesus vai apresentar uma resposta. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É a primeira pergunta crucial, para a qual Jesus vai dar uma resposta desconcertante. Você sabe, o Senhor Jesus não respondeu de imediato essa questão. Ele falou, você deve se lembrar do texto: por que você me chama de bom? Só há um que é bom, que é Deus. E é claro que quando Jesus diz essas coisas, ele não está afirmando que ele não é bom. Não é essa a questão. E na sequência, ele faz uma afirmação para aquele jovem: você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, coisa do tipo. E o rapaz responde: olha, desde a minha adolescência, eu cumpro todas essas. Desde novo eu estou comprometido em obedecer com rigor, com muita força, com muito empenho, com muito esforço, todas as leis de Deus. Nós percebemos que o Senhor Jesus fez essas colocações para introduzir a sua resposta. Porque é só depois que o jovem reage dessa forma que o Senhor Jesus oferece a pergunta, ou melhor, a resposta desconcertante. Ele diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Você obedece a toda a lei, mas falta uma coisa para você. Em outras palavras, falta tudo. Falta tudo. O que que falta? Vá, venda. Preste atenção aqui. Venda tudo. Preste atenção nessa palavra. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Queridos, quando aquele jovem deveria seguir Jesus? Quando? Tem ideia? O texto diz, porque o texto usa um advérbio de tempo. Depois. Depois venha e siga-me. Depois. Depois de quê? Depois de vender
tudo que ele possuía, e assim, não era vender tudo que ele possuía e colocar no banco para fazer render, comprar ações para ter rendimentos, para ter ali mais e multiplicar as suas finanças. Não, vá, venda tudo o que possui e dê. Ou seja, era vender tudo e dar tudo para os pobres. E aí ele teria um tesouro no céu. E aí, depois disso, Jesus diz: venha e siga-me. Queridos, o problema era com a riqueza? O problema era ser rico? O problema era ser socialmente ou ocupar uma posição socioeconômica mais elevada? Era esse o problema? Não, gente. Claro que não. Claro que não. O problema era outro. O problema não eram as riquezas. O problema não era ter a conta cheia. O problema era amar aquelas coisas. O problema era ter o coração nelas. O problema era ter todas as suas afeições, confiança, segurança, apoiados nelas. O problema não é a riqueza. O problema é a confiança nela, é achar que as riquezas são a fonte da nossa segurança, é achar que as riquezas são a fonte da nossa paz, é achar que as riquezas são a fonte da nossa tranquilidade, equilíbrio, moderação na vida, é achar que as finanças, que o dinheiro trazem e o conforto e a provisão de tudo aquilo que nós necessitamos, é achar que as finanças, que os recursos são a fonte do nosso cuidado. Não são. Mas talvez você fale assim: beleza, Abner, eu concordo com você, estou contigo no abro, está claro para mim que o problema aqui não são as riquezas. Mas o que é nebuloso para mim, o que é estranho para mim, o que é, sei lá, parece que não fecha, parece que não combina, é Jesus responder à questão: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Dizendo que aquele jovem deveria fazer algo. Não somos nós que cremos que a salvação é pela graça e não pelas obras? Não parece, portanto, que quando nós olhamos para essa resposta do Senhor Jesus, a tendência é nós concluirmos que Jesus está sugerindo que aquele jovem praticasse uma boa obra para que assim tivesse a vida eterna? Não parece que o texto sugere isso? Gente, se nós formos honestos, nós devemos responder: sim, o texto parece sugerir que Jesus está dizendo para aquele jovem: olha, pratique esta boa ação e você será salvo. Só que não é isso que o Senhor Jesus está propondo aqui. Sabe por quê, gente? Porque para que aquele jovem que amava o dinheiro, que achava que a sua segurança estava nas finanças, nos seus recursos, para que ele abrisse mão de tudo, ele deveria crer que Deus era bom o suficiente para sustentá-lo, cuidar dele, mesmo sem dinheiro. Então, quando o Senhor Jesus diz assim: depois venha e siga-me, o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode me seguir sem antes crer. Você não pode me seguir sem antes confiar plenamente em Deus e na sua obra. Você não pode ser um discípulo meu sem antes depositar no meu altar tudo que você é, tudo que você tem. Você não tem condições de ser o meu discípulo sem antes abrir mão daquilo que antes era a sua fonte de sustento, aquilo em que você depositava toda a sua confiança, e passar agora a confiar em mim, crer que eu sou bom suficientemente
para prover, cuidar de você, mesmo que a sua conta bancária não seja caracterizada como de um milionário. Então, por mais que esse texto possa parecer que Jesus está propondo aqui uma salvação por obras, com certeza ele não está. O que ele está propondo aqui é: se você crer de fato, você vai se desprender dessas riquezas. Se você confiar de fato no bom Deus, essas riquezas não mais serão a sua senhora. Se você confiar de fato no bom Deus, você estará livre das amarras, das correntes que o dinheiro impõe sobre você. Agora, o dinheiro é seu senhor, mas quando você deposita fé no Senhor, que é bom, quem será o seu senhor? O Deus Todo-Poderoso. As riquezas passarão a ser servas, não mais senhoras. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. Sabe essa palavrinha triste aqui? Uma tradução mais literal dela seria angustiado, profundamente inquieto no seu interior. Esta é a mesma palavra que é utilizada para descrever, caracterizar o Senhor Jesus no Getsêmani, profundamente angustiado. Essa é a primeira resposta desconcertante. Aqui, a salvação não é por obra. A salvação é pela fé. A salvação, ela vem quando os nossos amores são transformados, são redirecionados. Antes, os nossos amores estavam voltados para a criação. Agora, pela fé, o nosso amor, ele é voltado para o Criador e o seu Filho. Mas há uma segunda pergunta, uma pergunta crucial, que recebe uma resposta desconcertante. E que pergunta é esta? A pergunta é, neste caso, quem pode ser salvo? E aí o Senhor Jesus vai responder: por que os discípulos reagiram dessa forma? Vejam, aquele jovem, ao que tudo indica, era judeu, porque ele afirmou que desde a sua adolescência ele praticava o quê? A lei de Deus. Ele praticava a lei de Deus. Então, ao que tudo indica, aquele jovem era um judeu. Só que era um judeu rico. E vocês sabem qual era a perspectiva que o judeu tinha de um judeu rico? A perspectiva era a seguinte: ele tem a bênção do Senhor. Nele está depositada ou depositado o favor de Deus. E isso pode ser verificado por meio do quê? Por meio do fato de que ele é rico. Se ele é rico, essa é uma evidência inequívoca, incontestável, irrefutável, de que Deus está abençoando. Então, se Deus não salva o jovem rico, que do ponto de vista social era visto como abençoado por Deus, então quem pode ser salvo? Ninguém! Era essa a conclusão a que eles estavam chegando. E isso faz todo sentido, porque o Senhor Jesus diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou, como é difícil os ricos. Aí na segunda colocação, ele tirou os ricos, porque ele disse, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí o que acontece? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram, como é que eles ficaram? Perplexos, e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Se este rapaz, em quem repousa a bênção e o favor de Deus, ele não foi salvo, porque ele se retirou, entristecido, ele
abandonou, ele rejeitou, ele deu as costas para a orientação de Jesus. Então, se ele não é salvo, quem pode ser? Quem pode ser? O Senhor Jesus está dizendo, é muito difícil. Então, se é difícil, então não dá. Então, quem pode ser salvo, Senhor? O Senhor Jesus dá uma resposta. Outra resposta desconcertante, ele diz assim, percebam, lembram que quando o Senhor Jesus foi responder ao jovem rico, Marcos registrou uma frase introdutória, e a frase introdutória dizia assim, Jesus olhou para ele. Lembram disso? Veja só o que agora, na resposta, Marcos registra. Versículo 27. Jesus olhou para eles. Sabe o que isso significa? Adivinha? Significa que Jesus olhou para eles. Sim, é que pegou o olho e direcionou. É só isso. Ok? Contudo, o fato de Marcos repetir essa expressão agora, direcionando para os discípulos, comunica que ele intencionalmente quer que os seus leitores comparem os personagens envolvidos aqui. E mais do que isso, comparem a atitude de Jesus em relação a cada personagem. É intencional, gente. Quando um leitor imediato ou posterior do Evangelho de Marcos se depara com essa repetição não está à toa aqui. Essa repetição está chamando a atenção do leitor e quer despertar nele o interesse de fazer uma comparação com o que aconteceu com o personagem anterior e com o que vai acontecer com os personagens agora. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Mas sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais de Deus. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que Jesus está ensinando aqui, basicamente duas coisas. Verdade, ninguém pode ser salvo. Ou melhor, ninguém pode se salvar. Ninguém. Para o homem, é impossível se salvar. É impossível. Mas para Deus, não é. Porque todas as coisas para Deus são possíveis. E com isso, Jesus está comunicando: a salvação pertence ao Senhor. Com isso, ele está dizendo que a salvação não vem pelas obras. Com isso, ele está dizendo que a salvação não vem por obedecer rigorosamente à lei. Ele está afirmando exatamente isso. Por quê? Porque anteriormente, o personagem anterior sugere que ele era um observador rigoroso da lei. E ele não foi salvo por causa disso, gente. Não foi. Correto? E aqui, então, o Senhor Jesus está refletindo aquele ensino que Paulo deu aos romanos, ali em Romanos capítulo 3, do verso 20 e 21, quando ele diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Por quê? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas tem o mas que vem no versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz, em nome do Senhor: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para quem? Para todos os que vendem todas as suas coisas? Não, para todos os que confiam, para todos os que creem nele.
Então, a todo momento, o que nós temos o Senhor Jesus ensinando aqui é: a salvação pertence a Deus, e Deus dá essa salvação não mediante as nossas boas obras, não mediante a nossa observância rigorosa, ainda que isso seja bom, a lei, não, a salvação vem pela graça, é obra de Deus. E porque é obra de Deus, e porque Ele a dá por graça, mediante a fé, é possível ser salvo. É possível. Tudo bem. Só que tem uma terceira questão. E essa questão, gente, ela nitidamente é uma expressão de uma comparação. A terceira questão envolvida aqui é: uma vez que Jesus deu a segunda resposta, os discípulos, na verdade, Pedro, em nome dos discípulos, reage dizendo: então Pedro, esse então liga o que Pedro vai falar com o que Jesus acabou de dizer. E o que Jesus acabou de dizer? Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro, ou seja, diante daquilo que Jesus falou a respeito da salvação, Pedro começou a dizer-lhe para quem? Dizer para Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Lembra do destaque que eu fiz anteriormente? Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha só o que Pedro está falando. Nós deixamos tudo para seguir-te. O que Pedro está colocando aqui é: nós seguimos aquela orientação. Então, qual é a pergunta subjacente aqui? Qual é a pergunta que está implícita nesta afirmação? A pergunta é: se nós fizemos o que o Senhor orientou para aquele jovem, nós não seríamos salvos? Porque nós deixamos tudo para seguir-te. O Senhor Jesus responde. E aí vem o texto que lemos na introdução aqui desta mensagem, que é a resposta do Senhor Jesus. Uma resposta desconcertante, porque ele diz assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. O que? Receberá no presente tempo casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quando Pedro disse: nós deixamos tudo, o Senhor Jesus não estava ignorante a isso. Quando Pedro fez a afirmação: nós deixamos tudo, ele está afirmando: nós deixamos inclusive a nossa família para te seguir. Foi isso que nós fizemos. Sabe por quê, gente? Especialmente naquele contexto, vocês sabem que os discípulos eram todos judeus. E eles seguirem Jesus, um pretenso Messias, não reconhecido como tal pela instituição judaica, geraria consequências, gente. Muitos deles seriam expulsos de casa. Muitos deles seriam desprezados pelos seus parentes. Muitos deles perderiam bastante economicamente falando, porque os negócios judaicos estavam muito e intimamente ligados à atividade profissional da família. Então imagina, um judeu que vive nessa cultura, chega em casa e diz: eu criei em Jesus, eu creio, confio que Ele é o Messias. O que a família dessa pessoa faria diante desse cenário?
pega as suas coisas e vaza daqui. Porque você não está apenas traindo a família, você está traindo a nação de Israel. Você está traindo o Deus de Israel. Vaza daqui. Você não tem mais parte conosco. E os negócios? Não tem negócio. Se vira. Era assim, gente, que a coisa funcionava. Então, esse deixar aqui, gente, não é e não propõe um abandono. Propõe uma consequência da fé. Propõe uma implicação social da confiança em Jesus. Muitos deles deixaram tudo. E dentro desse tudo aqui, sabe o que tem? Parentes. Quando Pedro fala, deixamos tudo, dentro do tudo está família. Agora, sabe o que é interessante, gente? É que Jesus diz para esses: vocês não ficarão sem família. Você, é claro, você talvez fique chateado, talvez fique triste por causa do desprezo que a sua família está direcionando para você em função da sua fé. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ganhar uma família mais numerosa e qualitativamente superior. O texto diz: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Percebam que a maioria dos termos aqui são relacionados a parentes. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Há uma tradução alternativa que é por amor de mim e do Evangelho, deixará de receber, atenção aqui, percebam, 100 vezes mais. E aqui, gente, não temos a teologia da prosperidade. Não é o que está sendo ensinado aqui. O Senhor Jesus diz: receberá 100 vezes mais. Ok? 100 vezes mais o quê? E na era presente, no tempo atual. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, filhas, campos. E perseguição. E na era futura, a vida eterna. Lembram que os discípulos deixaram tudo? Lembram disso? Só que aquilo que Jesus oferece é mais que tudo. Aquilo que Jesus oferece é mais que tudo. Porque eles deixaram tudo. E Jesus disse: vocês receberão 100 vezes mais. É mais que tudo. E qual é o mais que tudo que Jesus oferece? Outra família. Que família é essa? Imagina. Que família é essa? Na era presente. Perceba que o Senhor Jesus não está se referindo ao céu. Não é isso que está fazendo. Ele falou 100 vezes mais já no tempo presente. Que família é essa, gente? Tem uma sugestão? Igreja. Igreja. Sabe o que o Senhor Jesus está comunicando para os discípulos? A igreja é mais que tudo. A igreja é mais que os seus parentes.
É isso que Jesus está comunicando aqui. Jesus está comunicando: a igreja é superior numérica e qualitativamente quando comparada com a sua família, com os seus parentes. E sabe por que nós podemos afirmar isso, gente? Porque, não sei se você sabe, seus parentes vão morrer. Você vai morrer. E quando você morrer, seu parente morrer, esse laço vai acabar. Mas quando você morrer, o seu irmão aqui da igreja morrer, a sua irmã daqui morrer, sabe o que vai acontecer? Esse laço não vai acabar. Porque esse laço apenas começou aqui, mas ele vai continuar por toda a eternidade. Portanto, esta família da fé é superior, não só numérica, mas qualitativamente, quando comparada com a família parental. E claro, o que nós vemos aqui, gente? Nós vemos justamente uma comparação, um contraste entre o jovem rico e os pobres discípulos. É isso que nós vemos. Porque nós temos um jovem rico que não deixou nada. E nós temos pobres discípulos que deixaram tudo. É exatamente este contraste que Marcos queria enfatizar, trazer à tona, fazer com que isso ficasse muito claro, muito desperto, muito evidente aos nossos olhos. Esse contraste. Esse contraste indica o quê? Indica quem confiou e quem não confiou. Certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Jesus não está ensinando aqui? É importante nós destacarmos isso. Em primeiro lugar, Jesus não está dizendo assim: divorcie-se da sua esposa para seguir-me, por minha causa. Ele não está dizendo isso. Então, ele não está incentivando isso. Especialmente você que, ignorante ou desobedientemente, casou com um crente ou com um não crente ou com uma não crente. Casou, ele é o seu marido. Casou, ele é a sua esposa. E é por isso que o apóstolo Paulo, com isso em mente, disse: olha, permaneça como você está. Permaneça como você está. Então, o Senhor Jesus aqui não está ensinando: olha, divorcie-se da sua esposa, do seu esposo, para seguir-me, por minha causa. Ele não está ensinando isso aqui. Ele também não está ensinando o seguinte: pare de prover para a sua família por minha causa. Não está ensinando isso. Outra coisa que ele não está ensinando, ele não está dizendo assim: abandone seus filhos por minha causa. Recentemente, queridos, eu estava assistindo a um vídeo de uma banda famosa, banda cristã. E aí, um dos componentes da banda falou assim: eu viajo muito e eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Não acompanhei, né? E eu temia que isso causasse algum tipo de trauma no meu filho, que isso arranhasse o nosso relacionamento e coisa do tipo. Mas o Senhor foi fiel e isso não aconteceu. Correto? É muito provável que esse rapaz tenha uma perspectiva equivocada do seu ministério. É muito possível que ele pense: olha, eu deixei tudo por causa de Jesus, né? Ele deixou o próprio filho. E, meus queridos, pela graça de Deus, aquele rapaz, aquele jovem, não desconsidera o seu pai, não o despreza e tem um bom relacionamento com ele. Pela graça de Deus.
Mas olha só, isso não significa que aquele homem não foi irresponsável, ele foi irresponsável. Ele foi irresponsável. Porque ele tem que estar presente na educação do seu filho. Ele é responsabilidade dele. E nem o seu trabalho justifica isso. Eu não estou falando de um músico não cristão. Eu estou falando de um músico cristão, gente. E por ser um músico cristão, a sua cosmovisão deve ser completamente alterada, gente. Ele tem que cuidar da sua família. Ele não pode dizer, olha só, por causa de Jesus, e aí eu abandono a família. O Senhor Jesus não está ensinando isso aqui nesse texto. Jesus não está dizendo, abandone os seus filhos por minha causa. Jesus não está dizendo, olha, negligencie os seus idosos por minha causa. Jesus não está ensinando isso. Não está. Mas Jesus está ensinando algo. Algo relacionado à nossa família. Algo relacionado à nossa abordagem, ao nosso relacionamento, ao lugar em que colocamos a nossa família. E quando eu digo a nossa família, aos nossos parentes, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs, primos, etc. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Em primeiro lugar, Ele está ensinando que seguir Jesus, que segui-lo, não depende, atenção, não depende da aprovação dos nossos familiares. Mas eles não vão gostar, eles não vão aprovar. Meu querido, minha querida, o Senhor Jesus está dizendo aqui, seguir Jesus não depende disso. Nesse sentido, você tem que de fato deixar, nesse sentido, você precisa abandonar a aprovação deles. Porque mais importante que a aprovação dos seus pais, mais importante que a aprovação dos seus irmãos, dos seus parentes, é a aprovação de Deus. Mas vou ser desprezado. Isso pode ser uma implicação. Eu vou ser marginalizado, eu vou ser colocado para fora, eu vou ser desconsiderado, desconsiderada. Isso pode ser uma implicação, mas lembre-se, Jesus disse, você receberá 100 vezes mais. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, etc. Ou seja, mais numericamente, mais qualitativamente. E você se prende à aprovação. O Senhor Jesus diz e ensina aqui, segui-lo não pode depender da aprovação dos seus familiares. Ele também ensina aqui que seguir Jesus, que segui-lo, é mais importante que a reputação e as prioridades dos seus parentes. Sabe por quê? Porque é bem provável, para não dizer quase certo, que quando você passa a seguir Jesus, as suas prioridades vão mudar. E se eles não estão comprometidos com Jesus, as prioridades deles serão diferentes das suas. Só que as prioridades que nós devemos adotar, abraçar e agarrar, são as prioridades propostas pelo Senhor Jesus e não pelos nossos parentes. Se as prioridades deles se harmonizarem com as nossas, beleza, graças a Deus, levanta a mão para o céu. Mas se não, a gente fica com Deus, gente. A gente fica com o Senhor. E em terceiro lugar, algo que eu já falei aqui algumas vezes. O Senhor Jesus nos ensina que segui-lo proporciona para nós uma família superior, numérica e qualitativamente. Então, diante desses ensinos de Cristo, nós não devemos esquecer de um detalhe. Não podemos esquecer que tem um contudo. Lembra? Contudo, versículo 31. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Sabe por que o Senhor Jesus
encerrou a sua palavra dizendo essas palavras? Você tem uma ideia a esse respeito? Eu vou dizer a você por quê. O contudo estabelece um contraste, não é isso? Porque se um contraste não fosse estabelecido, não haveria necessidade dele iniciar o seu dito com essa palavra. Então, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus está respondendo, está reagindo a uma questão levantada por Pedro. Nesse caso, ninguém pode ser salvo. Ou melhor, minto. Ele disse: nós deixamos tudo para seguir-te. Correto? Essa foi a questão levantada por Pedro. Então, Jesus reage a essa questão. Ele diz: olha, ninguém que tenha deixado tudo vai receber mais do que tudo. É a resposta do Senhor Jesus. Ele está respondendo para Pedro. Então, isso poderia gerar em Pedro e nos discípulos que ele estava representando: nossa, olha só, nós somos salvos. Poderia produzir um orgulho, poderia produzir uma atitude indevida em relação à graça de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está propondo aqui é: calma lá, não se esqueça, Deus é soberano e a salvação Ele dá conforme quer, para quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Mas sabe, como é que você pode afirmar isso? Eu não tenho tempo para explicar uma outra parábola que o Senhor Jesus propôs ali em Mateus capítulo 20, que é onde Ele conclui a sua palavra exatamente com essa declaração. Contudo, muitos últimos serão primeiros e primeiros serão os últimos. Naquele contexto, o que o Senhor Jesus está comunicando para nós é o seguinte: Deus é soberano e Ele salva por si só a quem Ele quer. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Então não se orgulhe. Não se orgulhe. Cuidado com o orgulho. Queridos, nós somos chamados a ser famílias cruciformes. Ok? Esse é o chamado que nós recebemos. E eu estou me referindo, sim, agora à família no seu perfil parental. Nós somos chamados para sermos famílias cruciformes. Então, para nós sermos famílias cruciformes, eu queria propor 3 atitudes que podem contribuir nesse sentido e atitudes que nós podemos extrair desta passagem. A primeira atitude: você quer de fato ser uma família cruciforme? Cruciforme-se da seguinte forma. Em primeiro lugar, continue amando e honrando os seus parentes. Continue. Mas atenção aqui, não use isso como uma desculpa para não se comprometer com Jesus. Não use isso. Você, eu, todos nós devemos amar mais a Jesus do que o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã e etc. Então, não use o papel que você deve desempenhar em relação à sua família para não se comprometer com Jesus. Segundo lugar, sem fé é impossível amar mais Jesus. Eu vou me esforçar para amar mais Jesus. Beleza, mas assim, não vai dar sem fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível agradar a Deus sem amá-lo. Portanto, sem fé é impossível amar Jesus. Então, este texto, ele nos chama, ele nos convoca a quê? A clamar ao soberano para que ele nos conceda a fé. Conceda a fé para que nós confiemos
plenamente em Cristo e nas suas provisões. Ele nos oferece isso. Então, creia em Jesus. Creia no Evangelho. Deposite a sua confiança nele. Sabe o que vai acontecer? Os seus amores serão reordenados. A fé em Jesus reordena os nossos amores, as nossas afeições. E isso significa que, a partir desse momento, por causa da graça de Jesus e a atuação dele em nós, esses amores serão ordenados e a família passará a ocupar o lugar devido no coração transformado. Não tenha fé, os amores serão desordenados. Então clame ao soberano para crer nele. E em terceiro lugar, atenção aqui, isso mexe diretamente com aquela escala de prioridades que normalmente nós adotamos. A igreja é uma provisão celestial, atenção aqui, superior aos seus parentes. Vou repetir. A igreja é uma provisão celestial superior aos seus parentes. Então, olha só, uma família não será cruciforme se ela não estiver comprometida com a igreja local de Jesus. Ela não será. Não será. Ah, mas eu vou de vez em quando. Ah, mas olha só, puxa, nesse domingo tem uma exposição lá na Pinacoteca. Cara, nós somos chamados a nos comprometer com a família de Deus, com a igreja local. E quando uma família não assume esse compromisso, ela está preparando a sua própria ruína. É isso aí. Portanto, priorize seu envolvimento, seu comprometimento, sua participação na igreja local. Do contrário, a sua família será apenas uma massa disforme, sem que a cruz seja pressionada sobre ela e ela assuma a forma da cruz. Sem que ela deixe de ser uma família cruciforme. Minha oração, meu clamor ao Senhor é que nós desejemos ardentemente, como expressão, como evidência da fé que depositamos em Jesus, seguirmos em direção e caminharmos juntos e buscarmos sermos capacitados pela graça dele, uma família cruciforme. Vamos orar? Por quê? Porque atenção aqui, deixar a família, nossa família, por amor a Cristo, garante que ela, a família, ocupe em nós o lugar devido. Vamos orar.